A cada um de nós, desde a infância, foi dito para temer os poderes externos, seja na forma de germes, infecção, contágio ou clima. Mas, e se tivéssemos um vislumbre do princípio metafísico? Pilatos, você não tem poder sobre mim. Eu e meu Pai somos um. Deus me deu domínio, e por causa desse domínio, não há poder no mundo externo. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, um mestre Gualberto está aqui conosco. Para quem não sabe, o mestre Gualberto já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o falso poder externo. O mestre pode compartilhar a sua visão, mestre, sobre como podemos vencer o medo? Ô Gilson, aqui já colocando de uma forma direta isso, a nossa comum ideia, aquilo que temos como princípio, como a forma de olhar para isso, em geral, de uma forma como todos nós sustentamos, é basicamente assim. Quando nós nos deparamos com um problema, nós queremos ver aquele problema resolvido. Mas a nossa ideia é ter a solução para o problema e não a compreensão dele. Da mesma forma, nos relacionamos com a questão do medo. Mas aqui, Gilson, nós precisamos descobrir a verdade sobre o medo. Como ele acontece? O que ele representa? Qual é o seu significado? Qual é a mensagem que ele traz? Não que tenhamos que ter o significado, a mensagem, para que a pessoa, ao ter isso, possa se livrar daquilo. Disto que é o medo. Desta coisa que é o temor. Mas nós precisamos ter a compreensão direta. Por isso, aprender a escutar o medo é acessar a compreensão de algo muito significativo, de grande relevância, que não é o próprio recado que o medo traz, mas a quem ele atinge. Ele atinge a mim, a pessoa que eu sou. Assim, qual é a verdade daquilo que eu sou nesta relação com o medo? Quando você vem e pergunta como vencer o medo, a sua ideia não é se compreender, mas é ter alguém superando o medo. Agora repare, quando é que isso de fato aconteceu? Quando é que uma pessoa vence o medo? Nós vivemos constantemente em uma ou outra forma de medo. Quando superamos uma forma, quando vencemos um padrão de medo, um outro surge. E assim nós continuamos dentro do padrão da forma, num formato diferente, num padrão diferente. Mas lá está o medo. Será possível uma vida sem medo? Isso naturalmente representa uma vida sem sofrimento. Um olhar direto para a questão do medo em nós nos coloca numa visão clara
do que a pessoa representa no contexto do medo. Há uma separação entre a pessoa que eu sou e o medo que eu tenho? Ou a presença do medo é o medo para a pessoa que eu sou? Observe que há inúmeras formas de medo. Você pode ter uma forma de medo e eu posso ter uma outra forma de medo. O medo que você tem não é exatamente o medo que eu tenho. A representação daquele padrão de medo pode atingir você e não me atingir, ou vice-versa. Assim, nós temos aqui uma relação muito íntima com o medo. O medo é para a pessoa que eu sou. Não existe uma separação desta pessoa do medo. Mas nós acreditamos que estamos separados do medo. E que, eventualmente, sentimos esta ou aquela forma de medo. A verdade sobre isso é que, quando o medo está presente, a pessoa no medo é o medo. Não existe uma separação entre o medo e a pessoa, com aquele padrão de medo. Aquele padrão de medo é a pessoa no medo. Nós separamos o medo da pessoa. Psicologicamente, nós estamos dentro de um modelo ou padrão de visão de mundo totalmente equivocado. Porque nos vemos como criaturas separadas da experiência, sendo experimentador desta ou daquela experiência. Assim acreditamos que podemos ficar livres desta ou daquela experiência. Não compreendemos que a presença da experiência é a presença daquele que experimenta. Não há uma separação. Portanto, nós podemos sim descobrir uma vida livre do medo. Mas não é vencendo o medo, e sim compreendendo o eu, compreendendo a pessoa. Porque a pessoa, o eu, o ego, a pessoa que eu sou é a presença do medo. Assim não se trata de se livrar do medo, de vencer o medo, de superar o medo. Se trata de ir além do eu, além da pessoa, além do ego. É a nossa ênfase aqui. A real vida é a vida onde o eu não está. Então não há medo. A presença do eu é a presença do medo. Para esta vida particular da pessoa. Aqui o nosso enfoque, quando tocamos aqui com você, na beleza do despertar da consciência, da realização divina, estamos enfatizando uma vida livre do eu, livre do ego. Naturalmente livre do sofrimento, na forma de medo. Mas a beleza de uma vida livre do ego é uma vida livre do sofrimento, em toda e qualquer forma. Porque a presença do sofrimento é a presença daquele que sofre. Assim como a presença do medo é a presença do medroso, da raiva daquele que está raivoso, da tristeza daquele que está triste. A vida real é a vida de ser. Esta vida de ser é a realidade divina. Ser é a natureza da verdade sobre você. Quando o pensamento
não está mais presente. Quando o padrão do pensamento psicológico, a base do próprio medo, não está mais presente. Repare que o seu medo, ele está relacionado ao pensamento. Algo lhe aconteceu no passado e você não quer que isso volte a acontecer. Você tem medo de perder algo. Você tem medo de não obter aquilo que deseja. Você tem medo de sofrer. Observe que o pensamento é o elemento que está projetando isso. O tempo todo. Temos presente em nós esta ou aquela forma de medo, em razão deste padrão do eu, deste modelo do ego. A presença desse medo é a presença do pensamento condicionado, do pensamento psicológico, da forma como estamos processando pensamentos dentro de cada um de nós, o tempo todo. Uma vida livre do eu é uma vida livre do pensamento. Sim, não precisamos do pensamento para lidar com a vida, para estar diante do momento presente. Precisamos apenas da ciência da vida como ela acontece. Isso requer inteligência e não pensamento. O pensamento em nós é para assuntos práticos, técnicos, funcionais, no que diz respeito a assuntos deste sonho. Mas o pensamento ele não abarca a totalidade da vida. Nós estamos vivendo na mente condicionada. Do ponto de vista psicológico, temos uma mente inquieta, tagarela, sobrecarregada de pensamentos. Estamos vivendo assim no futuro ou no passado? No futuro que não queremos. Estamos vivendo nesse futuro que não queremos. Essa é a presença do medo aqui, neste momento. Ou estamos vivendo no futuro que desejamos. Isso ainda é uma forma de medo presente aqui. A presença do medo, a presença do desejo, é a presença do pensamento. Neste sentido do eu. É o pensamento psicológico. Uma vida livre do medo é uma vida livre do ego, livre do pensamento, livre do passado, livre do futuro. Você, em seu estado natural, é ser. É ser, consciência, felicidade. É isso que estamos aqui com você, aprofundando para a compreensão. Mestre, dentro desse assunto do medo, a gente tem uma pergunta aqui de um inscrito no canal. Ele faz a seguinte pergunta: vivo com medo de doenças e catástrofes. Como deixar de temer o que está fora de mim? Então, Gilson, mais uma vez, quando você fala de medos, dos diversos medos ou temores, observe que, mais uma vez, você coloca aqui. Observe bem a pergunta. É uma pergunta que avalia, imagina, aquilo que possa acontecer no futuro, de ruim para mim, para o eu, para a pessoa. Como acabamos de colocar, o medo é a presença do pensamento. Você não pode ter medo sem o pensamento. Agora mesmo aqui, se uma bomba cai, explode nesse lugar onde você se encontra assistindo esse vídeo,
sem qualquer pensamento sobre isso, neste exato segundo, não há medo. Se a morte acontece nesse instante, neste exato momento, não há medo. Mas se você for avisado da possível queda de uma bomba ou de uma explosão aonde você se encontra, o pensamento precisa de tempo para elaborar as imagens. A imagem da dor, a imagem do sofrimento. É a presença do pensamento, a presença do medo. Nós estamos vivendo no medo, porque estamos vivendo na mente. Nós precisamos de uma mente nova, de uma mente livre dos pensamentos. Me refiro aqui à qualidade de pensamento que sustenta em nós a presença do eu, no desconforto, na dor, no sofrimento, no medo. Há uma qualidade de pensamento presente em nós que nos dá uma ideia de quem somos e do que podemos perder, ou daquilo que talvez não consigamos ganhar. Assim, o medo está presente quando o pensamento está presente para a pessoa que se vê presente. Então, para ela, existe a ideia da morte. Quando não há essa ideia da morte, não existe a ideia de alguém para morrer. Quando existe a ideia de alguém para sofrer, não existe o futuro para este alguém, para temer alguma coisa, para sentir medo. O encontro com a vida é o encontro com aquilo que aqui está presente, se revelando neste instante. O portal para a realidade suprema, para a verdade de Deus, é o portal do que é. Quando estamos diante do que é, não existe o deveria ser ou o poderia ter sido. Não existe o vir a ser ou o deveria ter sido. Não existe o tempo, porque estamos diante do ser. Então se revela aquilo que está além da mente, além do eu, além do ego, além do medo, além do sofrimento. Esse contato com o momento presente, é nele que encontramos esta porta, a porta para o que é. Olhar de perto aquilo que aqui está presente, se aproximar, sem se afastar, sem fugir, sem ideias, sem crenças, sem conceitos, é se aproximar deste portal para a ciência de ser. Então se revela aquilo que é a verdade divina. Nós temos enfatizado com você isso aqui. Toda a ideia de vir a ser é algo presente no pensamento, sempre lançando para o futuro aquilo que o pensamento está imaginando. E aquilo que ele imagina é parte daquilo que ele construiu. Não pode ser a realidade.
Porque a realidade se revela em ser, não em vir a ser. É fundamental essa compreensão, ou continuaremos sempre no padrão do pensamento, na ideia do futuro. Não existe tal coisa como o futuro. O futuro está aqui. O passado está aqui. O presente está aqui. Mas tanto passado, presente e futuro são ideias. Quando o que na realidade está aqui é aquilo que está além do tempo. Aquilo que é atemporal, que está fora do tempo, comporta a presença do passado, do presente e do futuro, cronológico. Não o passado, o presente e o futuro psicológico, que é o tempo que o pensamento estabelece, constrói e sustenta. Assim nos deparamos com uma ilusão. Quando ficamos na ideia de alcançar alguma coisa, ou se livrar de alguma coisa. O ponto é que nós fomos condicionados para esse padrão de visão de mundo, de visão de vida. Romper com isso é assumir a verdade de que não existe tal coisa como o tempo. É assumir a verdade de que aquilo que aqui está presente é a realidade divina, é a realidade deste ser. E se isso está presente, não há mais confusão, não há mais desordem, não há mais sofrimento. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, existem também encontros presenciais e retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde diretamente às nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, temos uma visão e uma compreensão dos assuntos que são tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, faz comentários aqui, trazendo perguntas para a gente trazer para os próximos vídeos. Já aproveita e dá o like no vídeo, se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo.